Boa noite, gente. Estamos esperando o Rodrigo entrar aí. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Olá, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Moraes, tudo bem? Tudo bem? Simone? Pessoal entrando aí. Esperar o pessoal Mais entrar. uma live. Mais uma live, é a minha segunda live. Vamos ver se agora melhora um pouco o som, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos, né, Rodrigo? Aos É isso aí. pouquinhos a gente vai né, providenciar um microfone dessa vez. Na próxima a gente vai estar melhor ainda, né? É o que É se isso espera. aí. Melhoria contínua, né? Isso, para a gente poder continuar ajudando as pessoas aí com um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, do nosso jeito de ver as coisas, né? É isso aí. Boa noite, Carmen. Obrigado pela presença. Oi, Carmen. Ó, Rosane. Ó, Rosane, a sogra tá aí, hein, Rodrigão? Tem que falar bonito É isso hoje. aí. Tá na Tem. responsabilidade. É. Vamos lá. Continuando então, né, Moraes, porque nada mais do que continuação do que a gente vem falando veio falando na última live. E daquilo que a gente vivencia todo dia, né? Então, essa questão de planejar e independente da constância ou da inconstância, nós precisamos pensar nisso. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso aí, né? Ver Vamos falar. como que a gente realmente consegue analisar, visualizar e enxergar as coisas, né? Que às vezes no dia a dia a gente não costuma enxergar, né? Por É isso que isso aí. contratam uma consultoria, né? Para poder enxergar com outros olhos e ter uma vivência de fora para a gente poder É, auxiliar, né? Ter um outro olhar, né? por isso que a gente conversa com outras pessoas, com outros colegas, a gente estuda, lê, faz curso, pra gente também ver o olhar de outras pessoas sobre aquilo que a gente faz também, né? É A bem gente isso não aí. é, como a gente sempre fala, a gente não é o dono da verdade, a gente também tem as nossas falhas, né? A gente também tá no Uhum. caminho do aprendizado aí. Quem não está? Então não adianta, a Estamos gente não. todos nós. Né, às vezes os problemas que a gente ajuda os nossos clientes a tratarem são problemas que a gente tem também enquanto consultoria, né? Então Sim. faz parte da evolução, faz parte né, de tudo que Uhum. acontece, enfim, né? Faz parte da vida. É. Então, relembrando, né, o porquê que a gente faz o que faz, eu acho que isso é importante a gente começar com isso. A Concept, ela nasceu com o propósito, né, de desenvolver as pessoas, né, a nossa palavra-chave, se a gente pudesse resumir tudo em uma palavra, seria prosperidade. É o que a gente mais trabalha, é o que a gente mais quer, na verdade, tanto para nós quanto para os nossos clientes e para todas as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente conosco. Isso está muito bem retratado nos nossos princípios, né? Então, nossa missão que é desenvolver as pessoas para a prosperidade, que é a nossa palavra-chave, É, por meio de treinamento, de consultoria, né? De uma gestão focada em resultado. Para nós, o que importa é o resultado que as pessoas estão tendo com aquilo que a gente diz, orienta, e a gente vê esses resultados aparecendo. Para nós é uma glória, né? Uma honra, né? Fazer parte de equipes que se comprometem e que juntas constroem resultados positivos. Então, o nosso grande desafio é gerar esses resultados para as pessoas, para as organizações serem melhores, né? Em virtude da nossa presença. Então, a gente quer auxiliar, a gente trabalha, a gente estuda, né, para conseguir auxiliar as pessoas, as empresas a melhorarem, a se desenvolverem. Esse é o nosso grande objetivo, né? Fazer com que as pessoas, né, consigam entender esse diferencial e por meio disso, fazer com que o seu redor melhore, né? A gente acredita muito nessa questão que as pessoas melhoram porque as empresas melhoram porque as pessoas que estão dentro dela melhoram também. Então, é uma constante isso e que a gente precisa trabalhar dentro das organizações para que a melhoria contínua aconteça em virtude do pensamento que as pessoas estão lá dentro auxilie nesse resultado positivo. certo. Mas vamos ao nosso tema principal hoje, que é falar
sobre essa questão, né? Que estamos num momento de crise, alguns voltando à atividade, outros ainda não. A quarentena ainda está, né, parcial, vamos dizer assim. Quem pode ficar em casa, essa é a recomendação. Quem tem que trabalhar, quem retornou, voltar com todos os cuidados. Então, agora é fato que já houve uma mudança, né, na mentalidade, do jeito de fazer as coisas. E é sobre isso que a gente vem falar hoje. A gente vai começar falando sobre esse cenário e terminar com como que a gente vai planejar, né, esse ano ainda, né, porque vai ter que ser feito, já não foi feito, né, vai precisar ser feito uma revisão, né, do que foi planejado para esse ano. Se você planejou até fevereiro desse ano as ações de 2020, né, antes de estourar a quarentena, enfim, você vai precisar, se já não fez, mudar, né, ou analisar o cenário novo daqui para frente, porque tem muita coisa para rolar nesse ano ainda, né? Vamos lá, Moraes. Tem muita coisa para rolar ainda e a gente vê cada vez mais pessoas escrevendo sobre essa questão da incerteza, da questão que a gente não consegue prever as coisas, né? Até a própria questão da probabilidade, né? Estou lendo um livro de um cara que chama Taleb, ele trabalha nas finanças, ele é investidor, enfim, ele lida com isso, né? Eu estou lendo agora o livro dele que chama A Lógica do Cisne Negro, né? Que é um conceito bem interessante que ele tem, que até se vê um cisne negro lá na Austrália, se achava que só existiam cisnes brancos, né? Então, a gente está muito nessa questão de só entender aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, só que existe todo um universo que a gente não enxerga, que a gente não se dá conta, e a gente é criado para isso, né? Então, a questão da probabilidade é uma coisa, né? Por exemplo, essas estatísticas que a gente vê do coronavírus, né? Das mortes por coronavírus, não é uma estatística totalmente furada, porque a gente não sabe quantas pessoas no total estão infectadas, quantas morreram por causa do vírus. Hoje eu estava vendo uma notícia meio-dia que as prefeituras têm uma conta que, se eu não me engano, aqui em Santa Catarina tem 371 pessoas a mais que morreram de coronavírus que não estão nas estatísticas do governo. Né? Porque a gente não tem essa informação. Então é muito complicado a gente trabalhar com essa questão da imprevisibilidade e das coisas, né? E a gente tem que começar a tratar disso, né? O Taleb também tem um outro conceito, de um outro livro dele que chama O Antifrágil, né? Que ele faz alguns questionamentos, né? O que é frágil, né? Qual é o antônimo de frágil? O antônimo de frágil, a gente pode dizer que é robusto, que é forte, mas não é, né? Não existe um termo. Ele criou um termo que ele chama de antifrágil, né? Porque é como ele fala no livro, assim, é como se comparar o positivo. Qual que é o antônimo de positivo? Né? Não é neutro. O antônimo de positivo é negativo. Então, o antônimo de frágil não é uma coisa que não acontece nada com ela. Não são, as empresas antifrágeis não são essas empresas que vão passar pela crise sem sofrer muito, né? Empresas antifrágeis, empresas que vão evoluir no mundo, são essas empresas que vão sair melhores da crise do que elas entraram. Provavelmente ninguém se planejou, não tinha como saber, né? Quem estava no carnaval não tinha como saber que depois de 2 semanas a pessoa ia estar em casa trancada e não ia ter mais o que fazer, ia ter que esperar. Então a gente não tem muito como fazer isso. A gente tem que realmente se preparar, né? Se preparar para isso e se dar conta de que a gente vive num mundo que não tem muito como prever as coisas. A gente tem que estar preparado para coisas que a gente nem sabe que vão acontecer ou que podem acontecer. E aí eu estava preparando a live e lembrei de um livro que o Santos acha que está com ele perdido lá. Um livro que eu li em 2011 do Stephen Covey, que é o cara que escreveu os 7 hábitos, o 8º hábito, é um cara que escreve muito sobre essas questões, que chama Resultados Previsíveis em Tempos Imprevisíveis. Vê que, né, sempre a imprevisibilidade está sempre nas nossas vidas e nas nossas organizações. E o que ele fala? Nesses ambientes de crise e de incerteza, tem muitas empresas que se dão muito bem e elas melhoram muito, e elas progridem, elas evoluem, elas não ficam paradas e não saem da crise, no mínimo, do mesmo jeito que entraram, elas saem muito melhores, né?
E como é que isso acontece? Ele fala que existem 4 fatores que são muito importantes para que isso aconteça, né? Para que a empresa ela fique um pouco mais robusta nesses tempos de incerteza. Esse primeiro fator ele chama da execução excelente. Então, empresas que são excelentes na visão dele são empresas que têm metas simples, têm alvos claros, né? São empresas que são mais simplificadas, né? Sabem quais são as suas metas, sabe quais são as suas metas, sabe como é que vão executar, cada um sabe a sua parte dentro do trabalho todo. As pessoas entendem a empresa como um sistema, né? Que um depende do outro, que não é o meu trabalho. Não. Essa história que sempre se fala na administração dos feudos, né? De ter os pequenos feudos, enfim, são coisas que não podem acontecer numa empresa excelente. A empresa tem que saber qual é o seu processo, como é que funciona, tem que criticar constantemente esse processo para melhorar, senão ela não está preparada. Imagina uma empresa que está capenga, que está com um monte de problemas para resolver ainda da sua execução. Ela está muito frágil nesse momento, né? O segundo ponto que ele fala no livro é altos níveis de confiabilidade em todos os investidores e nas outras partes interessadas. Quem é meu cliente, quem as pessoas que eu atendo, provavelmente já ouviram falar que as empresas se movem na velocidade da confiança. E é mais ou menos por aí o conceito. Se eu confio nas pessoas que trabalham comigo, se eu confio no processo, né? Se eu confio no trabalho da pessoa que realizou antes de mim, quando ela me passou, se eu confio que ela fez o melhor que ela pôde, que ela me entregou 100% certo, eu não preciso perder o meu tempo conferindo. Não, eu sei que ela fez o trabalho que ela tinha que fazer, pronto, eu vou fazer o meu trabalho a partir dali, né? Se eu confio na empresa que eu trabalho, nos meus chefes, nos meus líderes, né? Ele até faz uma formulazinha ali que quanto maior a confiança, maior a velocidade e menor o custo. Quanto menor a confiança, menor a velocidade e maior o custo, né? Então, a gente precisa ter essa questão da confiança. E essa questão da confiança é tão importante para ele que depois ele escreveu um livro só sobre confiança, que chama A Velocidade da Confiança, o nome do livro. Que ele fala, só falando um pouco mais sobre essa questão da confiança, que existem 5 níveis de confiança, né? Que a primeira confiança que a gente tem que ter é a confiança na gente mesmo, é a autoconfiança, né? Que está baseada na credibilidade. E a credibilidade ela tem a ver com caráter e competência. Então eu tenho que ser uma pessoa boa, mas eu também tenho que ser competente nas coisas que eu faço. Eu não posso simplesmente sair por aí falando um monte de coisa e não saber aquilo que eu realmente estou fazendo e colocar outras pessoas e me colocar em risco, né? E no nosso caso, como consultores, colocar empresas que a gente atua em risco, né? De serem piores, enfim, de sofrer algum revés com relação a isso. Depois do segundo nível, depois da autoconfiança, que tem a ver com credibilidade, ele fala na confiança nos relacionamentos, que aí tem a ver com os nossos comportamentos, como a gente se comporta perante as outras pessoas, perante as crises, perante o nosso chefe, perante os clientes, como que é o nosso comportamento? Ele está alinhado com o nosso caráter e com a nossa competência? Como é que eu faço para exprimir isso, né? Num terceiro nível, ele já fala na confiança organizacional. E a confiança organizacional tem a ver com alinhamento. Pessoas alinhadas com o propósito da empresa, pessoas alinhadas com a missão, com a visão, com os valores da empresa, pessoas que estão puxando todos para o mesmo lado, né? Então eu confio que eu dou uma tarefa para um subordinado meu e como ele está alinhado com o meu pensamento, com o meu porquê, né? Então eu posso confiar que nós estamos alinhados nisso e a tarefa vai ser executada e o resultado vai ser atingido, né? Então tem essa questão do alinhamento nesse terceiro nível. Num terceiro nível, ele fala sobre a confiança no mercado, a confiança do mercado. Então, a confiança do mercado tem a ver com a reputação. Como é que as pessoas me enxergam, né? Como é que os meus clientes me enxergam? Será que eu tenho advogados, né, que chamam brand advocates, tenho advogados da minha marca, pessoas que me defendem, né? Pessoas que me indicam, pessoas que falam bem de mim? Será que o mercado responde bem, né, as minhas
ao meu trabalho, ao que eu estou entregando? Será que a minha reputação é boa? Né? Será que as pessoas confiam em mim? E, por fim, na última instância, no último nível dessa questão da confiança, é a questão da confiança da sociedade, né? Que ele chama da confiança societária, que é a confiança da sociedade, ou seja, de todos os interessados na contribuição que eu estou dando. Né? E a gente vê várias empresas fazendo, pessoas, né? A gente pensar nesses artistas que estão fazendo as lives também para deixar as pessoas mais alegres, enfim, durante a quarentena. Então, pessoas que estão contribuindo de alguma forma, empresas que estão... hoje até vi uma reportagem no Jornal do Meio-Dia dos bombeiros voluntários lá de Joinville, né, que eles estão fazendo máscaras para vender, e o dinheiro todo, o lucro todo é revertido para que os bombeiros consigam, são bombeiros voluntários, para que eles consigam continuar atendendo as pessoas, né, e melhorar o serviço deles. Então, tem empresas que conseguem, mesmo na crise, mesmo nessa incerteza que a gente tem, conseguem melhorar, conseguem avançar e fazer alguma contribuição para a sociedade. Né? Uhum. Dando andamento à questão das empresas, enfim, falei um pouco mais sobre confiança, mas é uma coisa que eu acredito que é importante. Né? Então, primeiro é a questão de ter uma execução excelente. O segundo ponto é ter altos níveis de confiabilidade, né? E as confianças nos mais diversos âmbitos dentro da empresa, enfim, do pessoal, desde o pessoal até a sociedade. O terceiro ponto que ele fala é fazer mais com menos, né? Realizar mais com menos. E aí a gente tem que tomar um cuidado, que pode ter uma certa pegadinha nessa história do realizar mais com menos. Não é simplesmente começar a cortar custos, cortar gente, cortar coisas, não. É ser mais eficiente, ser mais eficaz, né? Ter mais produtividade, trabalhar menos, mas ter mais resultados. Não significa pegar e começar a sobrecarregar as pessoas, a sobrecarregar o sistema. As coisas não funcionam assim. Isso não se sustenta, né? Então, a questão de realizar mais com menos é focar naquilo que a gente tem mais importante, focar naquilo que agrega valor, né? E não é só na questão de processos, de outras coisas, também é na questão de como eu me relaciono com as pessoas, como eu cobro as pessoas, como eu treino as pessoas, né? Como a gente convive com as pessoas, né? Então, como que eu foco para agregar mais valor, tanto no meu produto, quanto na minha marca, quanto nos meus relacionamentos com o meu cliente, com o relacionamento com os meus funcionários, meu relacionamento com o meu chefe, o relacionamento, no caso dos cartórios, com o poder público, né? Com os seus clientes, enfim. Uhum. Como é que eu faço para ser mais efetivo, né? Para realizar mais com menos? Isso aí são coisas que a gente vê e planeja muito, né, nos cartórios, que a gente atua basicamente com isso. Para quem está na live aí e não nos conhece pessoalmente, não sabe muito do nosso trabalho ainda, nossos clientes são basicamente cartórios, né, extrajudiciais, e essa questão de trabalhar mais com menos, a gente atua muito nisso, né, e nesse momento vamos dizer assim, acaba passando melhor quando aqueles que estão mais preparados para isso, que é conseguir ter a demanda para a suficiência da equipe e fazer com que a equipe consiga produzir melhor, né, com a metodologia melhor, vamos dizer assim, né, no seu dia a dia. Então, a gente tem muitos exemplos positivos aí, inclusive algumas pessoas que estão aqui participando da live hoje, de melhoria de processo interno, né, de fazer com que o aumento de demanda do serviço não impacte de uma forma comprometedora, vamos dizer assim, no resultado final. Né? Fazer com que realmente a movimentação externa, né, aí, do pensar fora da caixa um pouco, né, fazer com que realmente aumente a produtividade da equipe com base em método e aumente proporcionalmente também a quantidade de entrada de serviço para que a mesma equipe dê conta disso. Então, não é questão de reduzir a equipe, é de aumentar a eficiência da equipe para ela fazer melhor e aumentar também a quantidade de serviço para que ela siga fazendo mais e mantenha a equipe, né, cada vez mais aperfeiçoada. Então, até a gente pode
comparar, né, dos princípios, dos cartórios básicos que a gente pode dividir assim, tabelionato e registros de imóveis, que são conceitos e diferentes, vamos dizer assim, de trabalhar. Um se busca mais o cliente, outro nem tanto, né? Mas até no registro de imóveis, que teoricamente as pessoas precisam obrigatoriamente ir, né, no cartório, a gente consegue montar estratégias de aumento de demanda, né? Fazer com que se regularize algumas coisas, enfim, tem muitas coisas que dá para se fazer para que realmente aumente a demanda de serviço, mesmo nessa época agora, e fazer com que a equipe consiga produzir mais, que eu não precise contratar mais pessoas pelo aumento de demanda, né? Mas que eu consiga cada vez produzir melhor, tendo uma equipe qualificada, treinada e com método, né, eficaz de trabalho, né, para fazer mais, né, com menos pessoas. Mais ou menos esse conceito, eu acredito, Moraes. É isso aí, eu até estava falando, eu estava lembrando, eu estava assistindo uma parte de uma live de um amigo nosso também, lá da Bahia, o Danilo, ele é mestre de Kung Fu, enfim, ele estava falando, e ele estava falando, tem a ver um pouco com isso dele realizar mais com menos a questão da procrastinação, né? Ele disse que não existem procrastinadores. Ele foi bem, diz assim, agora eu vou chocar vocês aí também. Ele disse que não existem procrastinadores. O que acontece é que geralmente a gente procrastina ou deixa de fazer as coisas que vão nos levar para o sucesso. E é uma coisa psicológica. A gente tem que entender isso, né? Aí ele deu os exemplos. Você procrastina tomar uma cervejinha no final de semana, procrastina o churrasco, procrastina a série da Netflix, procrastina aquela sonequinha, mas não procrastina. As coisas que nos dão mais conforto, que nos deixam mais, digamos assim, mais nessa zona de conforto mesmo, a gente não procrastina. Então, a gente não é procrastinador na essência. A gente, às vezes, não tem aquele esforço. A gente procrastina coisas que vou procrastinar aquele livro. Inconscientemente, não sei o que acontece, eu não consegui pegar toda a live dele, mas inconscientemente a gente acaba procrastinando mais as coisas que nos levariam ao sucesso, né, do que as coisas mais cotidianas e que nos deixam no lugar que a gente está. Né? Então a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade também que a gente tem da questão do por que eu faço, por que eu me saboto, me boicoto, enfim, né? Eu tô falando que ele estava dando exemplo e eu me identifiquei com o exemplo, por isso que eu tô falando aqui, não estou dizendo que todos que estão nos ouvindo pensam da mesma forma, mas geralmente acontece isso. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não procrastinar as coisas, né? Para que a gente não procrastinar as coisas que não nos fazem bem e não procrastinar aquelas coisas que nos levam para uma evolução e nos levam adiante, né? Porque senão a gente vai ficar nessa, né? Até porque esse dia, não sei, acho que eu falei na outra live, não lembro, mas a questão é que essa logo depois da zona de conforto, né, vem a zona de sofrimento, porque a gente está saindo do seguro, né, dessas questões, até um pouco falando dessa questão ali do cisne negro, né, porque a gente acredita que só existe aquilo que a gente sabe, né, mas na realidade existe todo um mundo que a gente nem imagina, né, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, ninguém sabia que existia o coronavírus, e ele provavelmente existia por aí, perdido em algum lugar, alguém, né, pegou, né, como não existia o cisne, ninguém sabia que existia o cisne negro, a gente tem que se preparar para as coisas, a gente tem que essa questão de realizar mais com menos, ali que tem a ver também com a execução, de estar preparado para as coisas, é importantíssimo a gente estar nesse aquecimento, né? No livro ele dá o exemplo do peru de Natal, né? Que o peru de Natal, para ele, na vida dele, provavelmente ele deve pensar assim, todo dia vem um humano querido, vem aqui, me faz um carinho, me dá comida, me dá água e tal, e vai embora. Né? O cara faz isso durante 1000 dias. Né? Mas no 1000º dia o cara vai lá e corta o pescoço do peru e ele não pensava, para ele ia ser mais um dia comum, que o cara ia chegar lá, passar a mão na cabeça e ia dar comida para ele, água e pronto. Né? Mas não é. As coisas acontecem. Pra gente, quem estava no carnaval não imaginou que a pior coisa que ia acontecer é que segunda-feira ele ia ter que voltar a trabalhar. Agora já está todo mundo louco para voltar a trabalhar. Então a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe qual é o próximo dia. Não, né? Ele fala e eu fiquei até mais feliz um pouco quando li aquilo, né? Eu tive que concordar com ele, que os livros mais importantes na nossa biblioteca, eu tenho vários livros, né? Os livros mais importantes que tem na nossa biblioteca são os que a gente não leu ainda, né? Porque os que a gente já leu, a gente já tem aquele conhecimento, mas e todo aquele outro conhecimento que está ali pronto para ser lido, para ser aprendido, e a gente ainda não aprendeu.
e que pode, de repente, mudar a nossa vida, né? Então, hoje a gente estava falando, né, o Rodrigo está montando um material sobre o otimismo, enfim, e aí, né, quantas coisas a gente lê e aprende vai moldando a nossa própria vida, né? Vou andar aqui porque a gente já tá, eu estou me empolgando com o assunto aqui, eu me empolgo às vezes. Olha só, eu que me empolgo, hoje é tu, viu? Hoje fui eu que me A volta vem. Tá bom? A volta vem. A volta vem. Mas então, e aí no último ponto, né? Então, só para relembrar, porque no fim acabei me estendendo aqui nas explicações, enfim, na conversa. Então, a execução excelente, então tem que ser claro, tem que ser focado, tem que ter coisas simples e que eu vou conseguir controlar e fazer, né? Então, tem que ter processos simples, metas simples e vou ter que estar alinhado, né, na execução disso com precisão. O segundo é confiança, as empresas se movem na velocidade da confiança. O terceiro, que é o que a gente estava falando, que é o realizar mais com menos, né? Então, não quer dizer que eu vou sobrecarregar as pessoas, ter menos pessoas, fazer um monte de... Não, eu vou focar naquilo que agrega valor. Agrega valor no meu relacionamento, agrega valor no meu produto, agrega valor para o meu cliente, agrega valor para mim, né? Para as pessoas que convivem comigo. E por último, né, o último ponto que ele traz no livro é transformar o medo em empenho, né? Então, e aí o medo ele pode ser de uma coisa, porque ele não fala necessariamente que a incerteza e o que vai acontecer é ruim, né? A gente trabalha em cartório. Às vezes a gente chegou no cartório lá e diz assim, agora vai entrar um loteamento, sei lá, com 1.000 unidades. Aí vai ter trabalho, ou vamos fazer um recadastramento, vou ter que dar certidão para muita gente, vai entrar um monte de serviço. Às vezes a gente não consegue nem enxergar no quanto isso vai me trazer de benefício, né? Mas eu fico com aquele medo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? O que eu vou fazer? E aquela loucura, e a gente meio que trava. Não, eu tenho que saber, se eu estou preparado, se eu tenho um bom processo, se eu tenho boas pessoas, se eu tenho uma confiabilidade alta, vem que nós vamos matar no peito e vamos fazer, né? Então a gente tem que transformar um medo, né, em empenho, para que aquele negócio não nos trave, né? Então, porque é comum nesses momentos, né? Eu, Rodrigo, como todos devem ter vivido isso, começou a crise, a gente não sabia agora o que nós vamos fazer para nos manter, para a gente, enfim, né? No primeiro momento era tentar se acalmar, depois a gente começou né? E o Rodrigo ele está no momento, eu estou no momento mais parado, mas o Rodrigo está no momento mais ativo, enfim, né? Então ele, vamos fazer live, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo, vamos fazer. Então a gente está, acredito assim, como empresa e como pessoas, né? A gente está saindo melhor do que a gente entrou na crise. A gente poderia estar simplesmente no desespero, né? E sem saber o que fazer, enfim. Mas a gente, no começo a gente ficou meio baqueado, assim. Eu e o Rodrigo disse, não sei o que mais que eu faço. Não, a gente começou, o Rodrigo de um lado, eu do outro, vamos fazer isso, vamos fazer aquela... E a gente acabou somando e transformando esse medo num empenho, né? Que a gente acredita que vai dar resultado mais cedo ou mais tarde para a gente ou para outras pessoas, enfim. Mas que esse medo não nos paralisou, no começo até meio que paralisou, mas depois ele nos movimentou para outras oportunidades e para outra visão do mundo, né? Então, nessa introdução, assim, que eu gostaria de falar é que o tema de hoje é sobre planejamento, né? Mas a gente tem que estar atento para planejar essas coisas, né? Quando a gente planeja, faz nosso planejamento, a gente tem esse viés de trabalhar com... Não dá muita importância. Agora vou eu passar por cima do assunto do Rodrigo. Mas a gente tem essa dificuldade da importância de se envolver com as coisas, de imaginar, né? Mas a gente tem que fazer isso. Tem que se dar conta que a gente tem coisas que a gente vai conseguir imaginar e coisas que a gente não vai conseguir imaginar. Mas que a gente tem que estar pronto para quando acontecer, a gente vai correr para um lado ou para o outro. Né, Rodrigo? Então eu vou deixar para o Rodrigo, aí. Senão ele não vai ter tempo. Hoje a gente vai ser expulso do Instagram de novo, que nem na live passada. Não, eu tô que nem aquelas crianças, não quero ir na festa, não quero ir na festa, não quero ir na festa. Aí chega na festa, não quer aí o cara não quer mais ir embora. Vamos lá, Rodrigo, continua aí. Não, mas eu penso que isso aí é fundamental, Moraes. Na verdade, não é uma introdução, é o coração do que a gente precisa fazer, né? Porque a partir desse momento, né? Bom, se você já fez, tem dois caminhos agora, né? Ou você já fez o seu planejamento da crise, durante a crise para o pós-crise, né? E aí a live de hoje pode te ajudar nesse momento de revisar essa revisão, vamos dizer assim,
e alinhar para uma nova atividade, ou você não fez nada ainda, não pensou, simplesmente está vivendo a vida, e nós vamos aqui falar um pouco sobre essa questão de planejar realmente, né? Porque a questão do planejamento, né, eu acredito que uma primeira questão que a gente precisa comentar aqui é que a nossa cultura brasileira não é acostumada a isso, né? Então, nós acostumamos muito a viver. Então, se a gente for olhar hoje em dia os empresários, empreendedores, as organizações em geral, o costume é a gente pensar em que eu preciso produzir, quanto que eu vou gastar, o quanto que eu preciso investir, né? Aí tem discussões de investimento e gasto, né? Se vai ser gasto, vai ser investimento, enfim, não vamos entrar nessa seara, né? Mas a questão base é a liderança da organização, a equipe, você como líder da sua vida, para pensar, para planejar a sua vida, parou para pensar o que vai acontecer daqui para frente, parou para pensar o que vai mudar, o que já mudou, né, na sua vida, no seu jeito de ser. Eu acredito que o primeiro passo é esse, né? Você acreditar que planejamento faz parte, é necessário, né? E não adianta nada simplesmente vou ver uma live de planejamento, vou fazer um curso de planejamento, mas chega na hora, eu vou seguir o modelo, né, da empresa X lá, que ela é o meu benchmarking. Então, para quem não sabe, benchmarking é o meu referencial comparativo, aquela empresa que eu me espelho, e aí eu vou copiar, entre aspas, né, os conceitos dela, porque sei que a empresa deu certo, ela tinha essa missão, ela tinha a minha parecida, meus serviços são parecidos, né? Nós que trabalhamos com cartórios, então, praticamente, né, quer dizer, todos eles seguem a mesma legislação, então tem o mesmo viés, mas o jeito de fazer, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Né? A realidade é diferente. E aí eu me lembro de uma frase que a gente escuta em todos os cartórios que a gente vai. Não, mas para aí, Rodrigo, aqui é diferente, né? Aqui é diferente. Pois é. A gente escuta isso em todas as cidades, porque realmente é diferente, né? Uhum. O fluxo do processo é parecido, né? A legislação que segue é a mesma, mas é diferente, porque tem uma realidade diferente, né? Tem metodologias da cidade, tem costumes na cidade. Até a gente fala na questão de, quando está no momento de planejamento, né, costumes que a gente precisa aprender a se acostumar, e tem costumes que a gente precisa desaprender, a gente tem um costume errado, às vezes, de fazer alguma coisa, né, e a cidade, às vezes, tem o costume errado de fazer alguma coisa, a gente precisa mudar o conceito, não só dentro da minha organização, quanto fora. Então, o quão é difícil, né, por muitas vezes, a gente implementar a metodologia que a gente precisa, né, para que o serviço que a gente presta, no caso dos cartórios, ou o produto que eu vendo, no caso das empresas, ser apreciado pelas pessoas. Então, muitas vezes, eu tenho que eu tenho que criar necessidade, né? Aquela velha estigma aí, vamos dizer assim, dos equipamentos tecnológicos hoje em dia, né, que, teoricamente, se eu comprei um aparelho celular, né, eu vou usar ele até que a bateria não funcione, que ele quebre, enfim. Mas hoje em dia tem tanta atualização que em 2 anos o próprio sistema não deixa mais utilizar para tu ter que comprar outro. Então, vai criando a necessidade de uma nova aquisição. Então, essa é uma linha, né, de pensamento, uma linha, se eu não trabalho com tecnologia, não trabalho nessa área, eu vou ter que criar uma outra forma, outra necessidade de fazer essa reinvenção, essa reaquisição dos produtos. Mas, aqui quando a gente fala em planejamento, acho que o primeiro ponto, né, e crucial para que um planejamento seja realmente eficiente é a cabeça da empresa, o líder, né, os sócios, né, as pessoas que conduzem a organização, eles têm que parar para pensar, né, parar para pensar na organização. E esse parar para pensar não é simplesmente assim, tá, vou parar para pensar, vou pegar um checklist aqui de como que eu faço um planejamento estratégico, defino a minha missão, minha visão, meus valores, enfim, publico, né? E aí, em algumas horas, está pronto o meu planejamento e eu sei o que vou fazer, porque vem os consultores lá com a magia,
né? Que eles vêm com um cenário todo montado do que vai acontecer, o que pode acontecer. Pode acontecer dessa forma? Pode ser feito dessa forma? Pode. Não vou ser hipócrita e dizer que eu nunca fiz isso, né? Porque... Pode, né, Rodrigo? Até os primeiros são mais assim mesmo. Até a gente criar a cultura do planejamento no primeiro, segundo, Sim. né? Que nem a gente falou assim, na live passada, a maioria dos primeiros planejamentos são mais operacionais do que estratégicos, né? Sim. E de certa forma isso Sim. é normal, porque a empresa tem as suas necessidades mais urgentes. E que às vezes ela não tá no momento ainda de preparar o futuro, ela precisa sobreviver agora, né? É isso aí. Tanto que a gente até tem mudado nos últimos anos nosso caminho, vamos dizer assim, da implantação, quando a gente começa nos nossos clientes, que é primeiro identificar o cenário, a gente aplica a metodologia que a gente acabou construindo, que é o ciclo da prosperidade, que a gente aborda vários temas, que é um compilado, vamos dizer assim, de várias normas e estudos que a gente fez, para poder se alinhar, vamos dizer assim, e despertar o interesse na liderança, né, para pensar um pouco fora da caixa, não pensar só no seu produto, só no seu serviço, né, mas para sair um pouco fora da caixa e fazer aquela viagem, vamos dizer assim, pelos pensamentos. Então, essa provocação é extremamente importante. Então, o empenho da liderança, né, para que uma empresa consiga realmente sair de uma situação que está para uma melhor, ela é fundamental, né? Tanto que o nosso trabalho aí com o desenvolvimento de líderes é um dos que a gente mais gosta de fazer, porque a gente vê muito mais resultado quando isso acontece. A gente está aplicou já em alguns clientes, tem alguns em execução agora que já estamos esperando alguns resultados extremamente positivos já para 2020. Mas eu penso que a primeira questão é essa. Então, o empenho, a condução da liderança, né, para que se tenha a intenção da liderança, né? Porque eu acho que a intenção estratégica, acho que é a palavra, né, são as palavras principais desse primeiro ponto. Saber onde que o líder, se é uma pessoa ou mais, né, se é uma pessoa, o líder sabe onde quer chegar com a sua empresa, o que ele quer com aquela empresa, por que ele abriu aquela empresa, por que ele, no caso dos cartórios, por que ele se inscreveu no concurso e estudou para isso, anos e anos a fio, porque não é fácil passar no concurso para cartório, por que ele fez isso? Né? Qual é o grande objetivo? Né? É a questão financeira, é a questão que gosta da atividade, né? É a questão que, bom, agora eu quero, para mim isso aí é uma função pública, enfim, e eu entendo isso como uma estabilidade, é uma questão também financeira, o sustento da família, enfim, seja o que for, né? Seja sincero consigo mesmo e abra isso, porque isso vai direcionar toda a intenção das atividades posteriores para o resultado final do cartório, né? Ou da empresa, enfim. Se forem mais de uma pessoa, que nem nós aqui na Concepto, eu e o Moraes precisamos, num primeiro momento, alinhar o nosso pensamento. Né? A gente precisa alinhar, saber o que a gente quer realmente, se os dois querem aquilo, né? E se por um acaso um dos dois não quiserem a mesma coisa, forem para caminhos diferentes, o que já aconteceu na minha vida profissional, na do Moraes também, né? Em momentos lá, olha, eu estou participando, eu faço parte de uma empresa, eu tenho uma empresa, e eu não me alinho com um objetivo, uma intenção estratégica dessa organização, simplesmente, eu vou pedir para sair, porque não faz parte, né, daquilo que eu acredito, dos meus valores. Então, acho que a importância é essa, né? Entender bem a situação atual, né? E principalmente o que está acontecendo externamente. Eu acho que a empresa entendeu o que é aquilo, ela vai partir para o segundo passo, vamos dizer assim, que é realmente, vamos analisar esse mundo externo, vamos analisar a vida como está. Então, tem até uma metodologia que a gente viu no treinamento um tempo atrás, que a gente é trainer também do Monge Executivo e fala lá do mundo VUCA, né? É uma metodologia que a gente foi apresentar naquele momento e depois veio estudar mais sobre isso. Enfim, o mundo VUCA, depois vocês podem pesquisar, tem alguns vídeos e materiais na internet que falam um pouco sobre isso, mas ele é um termo, né, VUCA, né, VUCA, que foi criado na década de 90 nos Estados Unidos, dentro do Exército,
né? Como toda base estratégica, ela vem do militar, né? Toda a base de conhecimento estratégico, assim, ela tem muito dessa pegada, vamos dizer assim, das estratégias militares, né? Não, obviamente, só isso, tem muitos conceitos, mas tem, e essa metodologia VUCA veio, né, do contexto militar americano, né? Que esse acrônimo, né, do VUCA, ele foi construído, vamos dizer assim, para entender e para sobreviver, vamos dizer assim, foi traduzido para as empresas depois, para sobreviver nesse mundo moderno, né? Que ele fala de 4 palavras importantes. Então, a questão da volatilidade, né, das incertezas, né, da complexidade, da ambiguidade, né? Ou seja, na volatilidade, né, que é o primeiro conceito V do VUCA, antigamente, por exemplo, as empresas e as coisas demoravam muito a mudar. Hoje em dia, o próprio WhatsApp, quando foi criado, em meses ali já estava sendo utilizado por milhões de pessoas. Antigamente, lá lançou-se o rádio ou a televisão, quanto tempo demorou para atingir uma quantidade boa de pessoas? Então, hoje em dia o mundo é volátil. Até num dos vídeos que eu vi sobre mudanças rápidas, assim, uma das coisas que mais rápido foram aderidas por milhões de pessoas foi o Pokémon. Dias já tinha milhões de pessoas. É uma coisa estranha, mas as coisas mudam muito rápido, né? Então, hoje, o momento presente é muito dinâmico. Antigamente, se falava em planejamento estratégico de 20 anos, né? Há um tempo atrás, 5, 3, né? Hoje em dia, a gente pensa, obviamente, a Toyota, por exemplo, usa planejamento estratégico de 20 anos ainda, mas, obviamente, tem coisas que vão mudando todo dia e esse planejamento é revisado constantemente. Então, a gente precisa cuidar desse mundo volátil que é hoje, né? As coisas são muito dinâmicas e mudam muito rápido. É um mundo de incertezas, porque a gente não sabe o que vai acontecer aqui para frente. O Moraes já falou isso anteriormente, então a gente precisa se acostumar com isso, né? Nós precisamos aceitar que as incertezas existem, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então, até então, por exemplo, como o Moraes falou, no carnaval, se alguém falasse que ia ter que parar, ficar em casa um mês, todo mundo ia dar risada de quem falasse isso. Todo mundo ficou um mês parado e agora querendo voltar a trabalhar. E a gente não sabe se vai voltar mesmo. Se daqui a pouco não vai ter que voltar para a quarentena de novo. Ninguém sabe, né? Então, é realmente um mundo de incertezas, né? O que a gente precisa é estar à frente disso, sempre se preparando. Então, um dos temas que a gente trabalha lá no ciclo da prosperidade é a adaptabilidade, que é um dos conceitos que veio no modelo de excelência da gestão, que é um dos princípios que a gente trabalha. E a gente precisa estar sempre pronto, estudando as coisas que estão ao nosso redor, as novidades, não só do nosso segmento, né? Eu acredito que muita gente precisa analisar as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com cartório, há 10 anos atrás, eu falava lá nos meus primeiros treinamentos que, pessoal, pensem, daqui a algum tempo, daqui a uns 10 anos, eu falava, nós vamos poder fazer um registro, uma escritura pelo celular. Há quanto tempo isso já é possível? Né? Então, já é possível, né? Durante essa quarentena, teve registro de escritura sendo feito por videoconferência, enfim, tem muita coisa acontecendo. Isso aí não é nada ainda, perto de muito que tem para acontecer. Então, dentro dessa linha, aí, se a gente for para o lado mais pessimista, tem gente que diz que vai acabar cartório, porque tudo vai ser feito digital, então não vai precisar ser feito. Já tem registro de nascimento sendo feito pelo médico, entre aspas, né, com a mesma linguagem lá das criptomoedas. Blockchain. Do blockchain. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Já tem cartório com delivery, com drive-thru, tudo isso está acontecendo, né? Então, eram coisas que nem se pensava, ou se pensava muito tempo atrás, e hoje isso já acontece. Tem um outro ponto do VUCA, que é a complexidade, né? Então, esse termo refere assim, às variáveis. Às vezes a gente quer fazer as coisas complexas e completas, o mais completo possível, o mais perfeito possível, e acaba não fazendo nada. Então, a gente tem que focar no simples, no prático, assim como o Moraes falou antes, para que a gente realmente consiga
avançar, reduzir lá no conceito do fazer menos, né? Fazer mais eficiente, com menos etapas, mas mais precisos, com mais confiança, né? Vamos resgatar aquilo que o Moraes falou, para conseguir ter um nível mais simples, vamos dizer assim, de fazer as coisas, mas que seja mais eficiente. E, por fim, no VUCA se fala na ambiguidade, né? Que o que é certo hoje é certo, o que é incerto, que não tem certeza, né? Então, é uma ambiguidade das coisas, a gente não tem clareza das coisas, há uma falta de clareza geral, né, sobre o futuro. Ninguém tem bola de cristal para imaginar o que vai acontecer. A gente tem perspectivas, pensa no futuro, analisa ameaças, oportunidades, enfim, mas dentro daquilo que a gente conhece, dentro daquilo que a gente vê, ouviu. Mas tem um universo de coisas que a gente nunca viu, nem sabe o que vai acontecer, a gente não sabe que não sabe. Né? Então, ela está no inconsciente incompetente lá. Eu não sei que não sabe, não sei. Né? Se a gente for pensar hoje, o nosso momento político é tão polarizado que ele é ambíguo, né? Porque tem um polo que é totalmente de um lado, outro polo que é totalmente do outro, os dois acham que estão certos. E que o outro está totalmente, eu estou totalmente certo e o outro lado está totalmente errado. Então é ambíguo, né? Cada um acha o seu lado para se defender. E a gente estamos falando das mesmas coisas, enfim, né? Então Sim. A gente tem que ter essa noção de que nem tudo que a gente fala vai ser a mesma resposta para todo mundo, né? E essa questão a gente vê também nos cartórios diariamente, né? Porque é muito normal no mundo do direito, né, ter o titular lá tem um posicionamento na parte da manhã, daqui a pouco ele revê aquela norma, tem um outro colega que deu teve uma outra abordagem sobre o mesmo assunto e ele muda de ideia da manhã para a tarde. Isso acontece, é normal. E é um novo posicionamento, isso aí acontece muito. Quantas vezes vocês que estão participando da live tiveram um pensamento de manhã, almoçaram, respiraram, pensaram, viram outras coisas, daqui a pouco de tarde mudaram de ideia. Porque viram que não era tão bom, ou que poderia ser feito de outra forma, enfim. Né? A gente precisa saber que o mundo é ambíguo, nós somos assim também, nós vamos ter a nossa dualidade, e a gente precisa pensar nesses dois lados também. O que nós não podemos fazer é simplesmente ficar pensando nos dois lados e não fazer nada. Na dúvida, né, eu vou tentar fazer o mais simples possível, mas avançar. Né? Eu não posso simplesmente parar, porque se parar, acabou tudo, né? Eu desisti. Então, a desistência, né, não pode acontecer. Então, eu preciso realmente levantar revisando os 4 pontos, né, do VUCA, né? Entender que há uma volatilidade, o mundo é de incertezas, né? Essa complexidade existe, eu preciso transformar ela em coisas simples, e as dualidades, a ambiguidade acontece, né? E eu preciso me preparar, estar pronto para tomar a decisão. E aí o ponto é esse, eu acredito, né? Dentro da ambiguidade. Tá, tem uma ambiguidade, tem 2 linhas de posição. Tá, mas no momento que eu for tomar minha decisão, eu sei por que eu tomei essa decisão nesse momento e desse jeito. Né? Até numa outra live que eu fiz sobre um provimento novo dos cartórios, aí que fala das leis anticorrupção, a gente fala nessa questão, porque tem coisas que eu preciso comunicar lá, que é possível de ser fraude, enfim, ter corrupção, e tem coisas que nem sei, aí tem uma regrinha, vamos dizer assim, mas tem muitas variáveis. O que eu preciso saber é, no momento que eu informei que aquilo é possível de ser uma corrupção ou uma lavagem de dinheiro, é o porquê que eu tomei aquela decisão, porquê que eu disse que era, porque eu tinha base nesses argumentos. Então, firmar bem o momento da decisão. E aí, sabendo disso tudo, né, dessas incertezas, essas ambiguidades todas, eu preciso montar o cenário do meu planejamento daqui para frente. Então, normalmente a gente pensa, né, eu tenho um cenário normal, eu tenho um cenário realista. Então, eu acredito que eu estou aqui, entre 2, 3 anos eu vou chegar lá se eu fizer isso, isso e aquilo. Isso é o ideal, é o que todo mundo pensa. Mas nem sempre a gente consegue isso aí. Então, o importante nesse momento de planejamento é pensar, esse mundo ideal é dessa forma, então se eu fizer isso, A mais B vai dar, né, 1 mais 1 vai dar 2, né, e aí eu vou chegar lá, mas eu preciso pensar também num cenário otimista, se daqui a pouco acontecer alguma coisa muito positiva que me ajude, como que eu vou
suportar a demanda, como o Moraes falou antes. Entrou serviço, né, o dobro que eu esperava. As pessoas gostaram muito do meu serviço. Então, eu tenho que estar preparado para isso. Como que vai ser a minha expansão? E, ao contrário, também eu tenho que estar preparado. Ninguém gostou do que eu fiz, né? Eu vou ter que mudar meu foco, mudar meu produto, mudar minha forma de realizar o serviço. Aconteceu uma pandemia. O que eu vou fazer nesse momento de retração? De que forma que eu vou pensar nesses momentos? Então, eu tenho que ter essas minhas linhas de ações montadas, né? Para aquela carta na manga. Se ocorrer o cenário positivo, eu puxo da manga e aplico. Se ocorrer o cenário negativo, eu puxo da manga e aplico. Sim. Então, nesse momento que nós estamos nas incertezas, nós precisamos ter pelo menos essas 3 linhas de ações, né? O cenário realista, o cenário pessimista e o otimista. E vamos trabalhar nisso, né, detalhadamente, para que a gente consiga realmente atingir os resultados. Moraes, conclui aí. Só que, para lembrar essa questão do cenário pessimista, otimista e realista, é que o planejamento ele é uma trilha, ele não é um trilho, né? A gente planeja esse planejamento, só que a gente planeja dentro de um cenário realista, que seria o caminho que a gente acha que vai seguir. Mas lá no meio, furou um pneu, ou cheguei mais cedo, o que eu vou fazer se eu chegar mais cedo onde eu estava indo, né? Na minha trilha. Né? Então, o que vai acontecer? A gente tem que ter esse pensamento, né? Que é uma trilha, não é um trilho. A gente não tá... fiz meu planejamento agora, é 100% isso aqui. Não, vou ter que rever em algum momento. Ou várias vezes, né? É isso aí. Então, esse é um outro ponto também importante, que quando a gente faz também o método do nosso trabalho, a gente trabalha, a primeira coisa que a gente analisa é o perfil das pessoas que vão fazer esse planejamento, né? Para saber também a forma de pensar de cada um. Porque tem também toda essa questão que ajuda bastante, né, a gente identificar e se conhecer, vamos dizer assim, a saber com quem que a gente está lidando de forma mais transparente possível para a gente conseguir chegar lá. Mas a gente tem 5 minutos aí, mais ou menos, de live, antes que nos cortem. Então, nós vamos ter que partir para o final. Já até o Arthur ali fez uma pergunta, né? Vocês acham que o Brasil vai se adaptar ao cenário com menor aglomerações ou vai tudo voltar ao normal? Eu acredito, Arthur, palavra minha aqui, que tudo já mudou, né? As pessoas estão voltando, algumas que não estão nem aí, vamos dizer assim, estão voltando à vida normal, mas o mundo já mudou, né? Então, tudo vai ser diferente daqui para frente. E a gente precisa pensar nisso. Mas, para finalizar a questão do planejamento, a gente precisa realmente saber onde quer ir, identificar realmente as nossas potencialidades, saber o que a gente pode fazer com isso e como que a gente aproveitou já esse momento de quarentena e vai aproveitar daqui para frente, e definir as nossas metas, né? Definir bem as nossas metas, o que a gente quer e, obviamente, revisar e acompanhar elas constantemente. Saber se diariamente eu estou conseguindo atingir minha meta que eu estabeleci, minha equipe está conseguindo produzir aquilo que era para produzir, está entrando serviço, né, ou pedidos de compras, enfim, como eu espero. Se não está, o que eu posso fazer? Né? Tanto para mais quanto para menos. Né? Está entrando para mais, melhor do que esperado. Meu nicho de mercado ficou, tipo, os cartórios. Tem muitos que estão lá esperando porque o serviço vai entrar. Vai entrar. Uma hora vai atrasar um pouco, talvez mude, alguns desistam, mas teoricamente está reprimida a demanda em muitos lugares, né? Em outros lugares mudou o cenário, mudou a metodologia de compra das pessoas. E aí eu vou ter que analisar qual é o novo comportamento da sociedade pós-pandemia, né? Vai voltar ao normal? Qual será o normal, na verdade, a partir de agora? Eu acho que a pergunta nem é essa até. Né? Qual será o normal a partir de agora? Não sei mais. Né? Acredito que as pessoas já mudaram a forma de agir, de comprar, enfim. Talvez compra pela internet vai bombar ainda mais. Tem muitas incertezas aí nesse planejamento. Mas a gente precisa contar com o lado positivo. Vai voltar ao normal, o mundo... Nem sei qual é o real agora, né? Mas vai voltar igual era antes, eu sigo no mesmo minha projeção, mas eu acho que eu devo pensar. Mudou para melhor, mudou para pior no meu cenário. Eu penso que essas 3 linhas de pensamento tem que ter e fazer meus planos de ação, né? Aquele velho 5W2H, né?
O que é que eu vou fazer, como, quando, nas 3 opções. Faço o realista, faço o pessimista e faço o otimista. E vou acompanhando, eu tenho que ter números para isso. Então, as métricas de planejamento, de gestão, tem que acontecer. Senão, você não vai conseguir direcionar isso para frente. Como sempre, né? A gestão precisa de números para a gente poder gerenciar. Se não tem números, não tem gestão. Mais do que nunca agora, elas precisam ser acompanhadas talvez mais vezes. É isso aí. Acho que voltando um pouquinho ali essa questão da pergunta lá do Arthur, enfim, até já indo já para o final, porque a gente já está no finzinho, enfim, mas é que assim, é uma provocação também, já comecei provocando nisso, eu vou terminar com uma outra provocação, de um outro livro que eu comecei a ler para preparar para a live, que chama O Jogo Infinito, né? Depois a gente manda os nomes dos livros aí que o pessoal está pedindo também. Isso, que é do Simon Sinek, que é o cara do porquê, enfim, depois não vou contar dele, mas que a gente tem na nossa mente que a gente vive um jogo infinito, um jogo finito, né? Mas o jogo que a gente joga na vida é um jogo infinito, né? O jogo finito é uma partida de futebol que tem 90 minutos, chegou lá no final das contas, 3 pontos, 1 ponto para cada um e ou vai sair com 0, né? Mas a gente vive um jogo infinito, né? Nos negócios, na vida, na política, tudo é como se fosse um jogo infinito. Os participantes estão mudando a toda hora, as regras mudam toda hora, não são precisas, né? Não existem vencedores ou perdedores, a gente não pode falar que existem negócios vitoriosos, porque quantos negócios vitoriosos quebraram agora com a pandemia, com o Covid? Quantos negócios floresceram com o Covid, né? Não pode falar em vencer na vida, a gente vai morrer, mas a vida continua. Né? Então, essa questão de se adaptar também tem a ver com isso. Que, por exemplo, a gente não está jogando um jogo, quando terminar o coronavírus, aí vai ter um outro negócio. Não, o jogo está sendo jogado todo dia. O coronavírus é uma nova regra que entrou, a gente vai ter que se adaptar a ele, e depois que a gente vai sair diferente, daqui a pouco vai acontecer outra coisa. Então, a gente não pode olhar a vida e as coisas que a gente... tá dando 2 minutos restantes. A vida e as coisas que a gente faz, as nossas empresas, como sendo um jogo finito. Ele não tem fim. Né? Então, vai se adaptar? Vai. Daqui a pouco vai acontecer outra coisa. E não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é o que a gente conversou hoje desde o início. É se preparar melhor, ter melhores processos, ter mais confiança, né? Trabalhar fazer mais com menos e não ter medo. Né? O Rodrigo tem que botar o peitinho na água. Tem que fazer o negócio acontecer. Se não fizer o negócio acontecer por causa do medo, a gente não tem muito o que fazer. Então, cada um tem que se descobrir, se entender o que dá certo para cada um, né? E o que dá certo para mim não é o que dá certo para o Rodrigo. E a gente é meio que cientista nesse sentido, porque a gente, né, vai se testando com as coisas que a gente faz. E a gente sabe que a gente é diferente, que dá certo para mim, não dá certo para ele. Às vezes eu brigo com ele, porque ele fica querendo me empurrar para fazer as coisas. Eu digo assim, não, vamos marcar uma reunião. Então, é isso aí, a gente está se adaptando o tempo inteiro. E se adaptou com o corona, se adaptou e vai se adaptar com outras coisas também. Né? Então, com essa provocação, né, de que o nosso jogo é infinito e a gente tem que aprender a jogar um jogo infinito, né? Eu dou meu tchau, meu boa noite, agradeço a todos que participaram e que ficaram aí com a gente nessa noite. Obrigado aí, Moraes. Eu acho que se desse mais umas 3, 4 lives aí, eu acho que seria insuficiente até para tudo isso. Obrigado a todos, uma boa noite. E se quiserem dar sugestão para a próxima live aí, pode colocar. Lembrando, né, para quem vê depois, né, a gente vai colocar no YouTube também a live. E aí, sigam nós aqui, Rodrigo, 11 segundos, nessas 10. atividades. Tchau, pessoal. Um abraço.